Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo da ArcSteel. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada e apaixonada por casas em estrutura metálica. Bom, agradeço por você estar aqui para assistir esse vídeo, que é um corte de uma live completa onde eu estou tratando do assunto que você clicou para assistir, tá bom? Então eu já vou pedindo aqui o teu curtir, compartilhar com quem você sabe que gosta do assunto de construção, para a gente disseminar a ideia de pessoas para construírem com estrutura metálica. E claro, se inscreve no nosso canal. Ah, uma coisa importante, ó, se você está gostando do nosso conteúdo, não esquece de dar um pulinho nas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook. Lá eu mostro o dia a dia nosso projetando casas e construindo casas com estrutura metálica. Te vejo por lá. Até! A estrutura metálica será tendência para 2024? Então, assim, na minha opinião, sim, né? Mas vamos justificar por quê. Então, 2024 chegou e a tendência para os projetos residenciais é a seguinte, sempre olhando do ângulo da estrutura metálica. Qual que é a minha ideia? É eu trazer a tendência e eu relacionar ela para vocês com a estrutura metálica. Isso faz sentido? Vamos então hoje abordar o assunto do quê? A tendência dos projetos residenciais para 2024. Essa tendência, gente, é baseada não só no momento que o mundo vive, mas nessa demanda que eu enxergo que vem acontecendo no dia a dia de quem projeta casas. A gente vem sentindo uma movimentação natural dos clientes, da necessidade dos clientes. Sabe, para você poder fazer um comparativo, sabe no momento em que passou-se a não querer mais cozinhas enclausuradas e todas as pessoas passaram a pedir conceito aberto? E a partir dali aquilo virou um diferencial dos projetos, né? Todo mundo queria conceito aberto. Isso virou uma tendência. Por um bom tempo foi tendência. Irmãos à Obra, meu Deus, como a gente assistia aquilo, eles falando do conceito aberto, derruba tudo e conceito aberto. Bom, hoje a gente vai falar de algumas tendências que eu enxergo para 2024 e que eu quero que você, como projetista, como arquiteto, como engenheiro, como técnico de edificações, talvez até designer de interiores, esteja preparado para aplicar, para já desenvolver, gente, portfólio, para já estar com as soluções na ponta da língua. E assim você conquistar o teu cliente, isso é um chamariz para o teu cliente, mas muitas vezes também isso pode economizar tempo de projeto, porque você pode ser mais assertivo, tá bom? E sempre do ângulo da estrutura metálica, porque eu acho que a estrutura metálica tá ali, gente, casadinha com as tendências de projetos residenciais para 2024, tá? A primeira tendência que eu enxergo são casas com baixa manutenção. Gente, não importa a quantidade de dinheiros que esse cliente queira usar no seu projeto residencial. Ninguém quer uma casa com muita manutenção, porque muita manutenção é você se amarrar com um custo mensal e uma preocupação mensal contínua. Para a casa funcionar, eu vou ter que gastar. Para a casa funcionar, eu vou ter que ir lá fora subir no telhado. Para a casa funcionar, eu vou ter que chamar alguém para poder vir aqui e arrumar tal coisa. Então, você já pensar em soluções de baixa manutenção para os projetos residenciais que você está desenvolvendo, vai ser sim o diferencial de mercado e vai te colocar dentro dessa tendência para o ano de 2024. E é uma tendência que eu acho que não vai passar tão cedo, tá? Eu acho que essa tendência de casas com baixa manutenção vai se estender aí por um bom tempo. O que é importante você prestar atenção no projeto que você desenvolve quando você diz que ele é de baixa manutenção? Você precisa prestar atenção em quantas vezes as soluções que você está propondo precisam de cuidados. Qual o exemplo clássico disso? É a calha embutida, né? O telhado embutido. Então, aquela calha precisa de cuidados muito mais do que uma calha de um telhado exposto. Então, é isso que eu preciso que vocês enxerguem nas soluções de projeto, tá? Estou propondo uma solução que, para funcionar, precisa de muito cuidado. Quer ver outra solução que precisa de muita manutenção? Precisa de mais cuidados? É telhado de vidro. Não faz muito tempo chegou aqui no escritório, na consultoria, um projeto que era uma passarela inteira, e era um projeto em meio a árvores. Uma passarela inteira com telhado de vidro. E aí eu digitei no Google, gente, mas assim, só digitei, entendeu? Não foi uma pesquisa. Telhado em vidro sujo. E aí o que mais apareceu foi as folhas ficando grudadas quando chove nesse telhado. Eu falei, meu Deus, vai virar uma meleca, isso aí, para ficar bonito, vai precisar de cuidado. Então esse é o tipo de solução que, se você propor sem pensar muito, você não vai estar caminhando com a tendência para projetos residenciais. E é uma coisa que não é assim, não amarra o teu projeto, né? O teu projeto vai ter mais valor se você pensar sobre isso.
pensar numa casa que tenha menor manutenção. Então, eu sempre falo o seguinte, ó, se a minha solução, se só limpar resolve o problema, é melhor do que para resolver o problema eu precisar chamar alguém, ou pintar, ou fazer alguma coisa similar, entendeu? Então, soluções que vou dar um exemplo prático aqui, gente, ó. Vou fazer essa parede aqui com esquadria de alumínio, então vai ser vidro, né? Esquadria de alumínio é o requadro da janela, o requadro da porta é vidro. Edna, vidro é muito caro e tudo mais, sim, porque a manutenção dele é muito baixa. O que eu tenho que fazer com o vidro? Limpar. E hoje já tem soluções que nem dá tanto trabalho assim para limpar, quando ele está na vertical. É diferente do telhado de vidro que eu acabei de falar, que ele está deitado lá, né? No caso, todo mundo está vendo sujeira parar nele. Quando eu tenho porta, ele está na vertical, ele suja muito menos do que na horizontal. Se eu vou ter vidros, só limpando já tá bom. Se eu tiver parede, aí eu vou ter que pintar. A manutenção é pintar, não vai ter outra escapatória, entendeu? É mais você enxergar por esse ângulo. A outra questão que é importante você enxergar em casas de baixa manutenção, e nós temos uma live aqui inteirinha sobre esse assunto, tá? Só falando sobre casas com baixa manutenção, é o seguinte: se o meu cliente não fizer a manutenção disso, qual o impacto? Então, ele não limpou o teto de vidro, qual o impacto? Ficou sujo, mais nada. Agora, quer ver? Ele não limpou as folhas da calha, qual o impacto? A calha transborda e pode sim transbordar para o lado de dentro da casa e pode sim estragar um forro de gesso, pode molhar uma cama, pode sim causar um dano maior. Vocês entenderam como é diferente? Ele não limpou a calha do telhado aparente. Tudo bem. Então não causa problema nenhum. Esse é outro ângulo que eu quero que vocês olhem para vocês terem casas com baixa manutenção. Pode ser alterado no futuro? Essa é outra questão. Por isso que eu gosto muito de casas com carga pontual. Porque caso o cliente no futuro queira mudar alguma coisa, ele pode mudar porque a parede não é estrutural. Por que isso tem a ver com manutenção? Porque a nossa ideia muda. As coisas mudam, né? A nossa geração passou por uma pandemia e viu que as coisas mudam. Então você ter um projeto flexível caminha junto com uma casa de baixa manutenção. E outra coisa, claro, se exige custo mensal para funcionar, não é uma solução de baixa manutenção. Qual é o exemplo clássico disso? Ventilação cruzada em contraponto com o ar-condicionado. Se eu tenho um ambiente que para ele ser agradável é só eu abrir as janelas e ele está agradável, custo zero, a gente só abrir as janelas. É muito melhor e uma manutenção muito menor do que se para ele ficar agradável eu tiver que ligar o ar-condicionado. Tá? Não tem certo e errado, é olhando do ponto de vista da baixa manutenção, que eu acredito fortemente que é uma tendência de projetos residenciais para 2024. Então, falando tudo isso, vamos para uma amostra de como seria a gente olhar isso do ponto de vista de um telhado, por exemplo. A gente tem aqui duas casas em estrutura metálica. Repare, de estilos bem diferentes. Na primeira casa, quando chove, a água escorre por esse telhado, sucesso. Na segunda, a gente nem enxerga para onde vai essa água da chuva, né? Ela fica lá dentro desse telhado. E aí, essa primeira solução é uma solução melhor do ponto de vista de baixa manutenção, porque eu não tenho essa manutenção da calha para fazer, tá? Repare que a estrutura metálica não interfere na solução de baixa manutenção, você pode usar a estrutura metálica livremente, ela não tem menos durabilidade e nem mais manutenção do que uma estrutura convencional, tá? E ela também não limita o estilo arquitetônico. Muitas pessoas acham que se eu quiser usar, por exemplo, essa casa clássica, que são duas águas de telhado aparente, eu não posso usar estrutura metálica. E não, esse aqui é um exemplo de uma casa clássica com um telhado com duas águas aparentes, onde a gente usou a estrutura metálica.